boa tarde a todos. Vamos dar início ao webinar de hoje, promovido pela Aliança para a Saúde Populacional, a ASAP, questionando como as corretoras de planos de saúde estão assessorando seus clientes durante a pandemia. Como convidados, temos o prazer de receber o vice-presidente de benefícios na Alper, André Martins. Com 30 anos de experiência no mercado segurador brasileiro, André trabalhou em empresas como a BCN Seguradora e Bradesco Seguros. Em 2005, fundou a corretora Índico, que posteriormente foi adquirida pela Alper Consultoria em Seguros. Recebemos também a diretora técnica de Health Solutions na Aon Brasil, Rafaela Mattioli. Graduada em Ciências Atuariais pela PUC de São Paulo, Rafaela é atuária certificada e membro do Instituto Brasileiro de Atuária. Possui mais de 15 anos de experiência assessorando diversas empresas em seus programas de saúde e de benefícios. E para mediar a nossa conversa, o presidente da ASAP e vice-presidente da Funcional Health Tech, Dr. Ricardo Ramos. Médico cirurgião geral, pós-graduado em administração de empresas, foi sócio das empresas Atom Group e Atom Brother, diretor técnico no grupo Qualicorp. Sejam todos muito bem-vindos. Lembro aos participantes da live que vocês podem enviar perguntas pelo chat do YouTube. Tenho certeza que os convidados farão o possível para responder a todos. Passo a palavra agora para o Dr. Ricardo, que vai conduzir a nossa live. Ótimo, Mara. Obrigado aí pela introdução. André, obrigado por você ter comparecido aqui com a gente hoje. Rafa, obrigado também por você estar aqui dividindo com a gente esse painel. Bom, a gente tem feito essas reuniões aqui semanais, tem sido super interessante, a gente tem trazido inputs diferentes sobre temas que de fato estão acontecendo, como vários webinars que a gente vem acompanhando aí em paralelo em outros grupos, né? Eu vou começar pela Rafa aí perguntando. Basicamente, Rafa, a gente está vendo uma mudança muito grande no comportamento das empresas e entre empresas, né? Fugindo um pouco do tema o que está acontecendo com as empresas, eu quero te provocar um pouco e perguntar o seguinte: como é que o pessoal já está olhando a retomada, né? Eu sei que a gente está ainda do pico da curva, provavelmente, ou ainda em ascensão, mas com um olhar estratégico, eu vejo que as grandes empresas, também as médias, já estão olhando o que está acontecendo fora do país e começam a se planejar para a volta. E aí minha pergunta é como é que vocês na Aon têm recebido essa demanda e como é que vocês têm conseguido aí sentar na mesa e ajudar essas empresas nesse olhar, por favor. Obrigada, André, Ricardo, André, aí por compartilhar esse momento, pelo convite. Dar boa tarde a todos que estão participando aqui conosco, ao time da ASAP, ao time da Alper, ao time Aon e todos que estão aí disponibilizando o seu tempo. Bom, acho que falando um pouco, né, deste momento, a gente está falando aí com o RH que é o chapéu do momento, né? Nós temos aí o privilégio e oportunidade de falar com diferentes RHs de diversos tamanhos, de diversos segmentos aí todos os dias, e tem sido aí uma área mais desafiada em enfrentar esta situação, né? O RH que já tinha essa perspectiva de olhar para todo o time, para todo o capital humano de uma empresa, em um momento que está sendo aí desafiado a trazer soluções para que a gente possa enfrentar, né? E acho que enfrentar juntos, a gente aí como um braço de consultoria com grande foco, né, no RH, mas também conversando bastante com a área financeira, a área de compras das nossas empresas clientes e futuros clientes, para que a gente possa, de fato, contribuir para este momento e repensar as prioridades, né? Então, eu acho que a gente só pode estar aqui contribuindo com este momento porque a gente, como colaboradores, né, como indivíduos, a gente também se colocou dentro de empresas que nos permitiram, né, nos dar aí o conforto e a segurança da gente poder pensar nas soluções aos nossos clientes. Então, acho que isso é extremamente importante para que a gente possa, então, junto com os especialistas e com todos os colaboradores, a gente poder pensar em todas as prioridades e as reprioridades, digamos assim, né, neste momento. Quando a gente fala de retomada, eu acho que a gente tem um enorme cuidado em relação a isso, né?
nós passamos, acho que, por 3 grandes momentos, né? Acho que um primeiro grande momento foi a preocupação das empresas em garantir a conectividade de todos os seus colaboradores, aí dependendo do segmento, a gente sabe que tem segmentos que foram aí continuaram na prática, né? Vamos citar aqui a indústria de alimentos. Depois nós tivemos um segundo momento, que é justamente a garantia, né, da estabilização das operações aí de cada uma das empresas em seus diversos segmentos. E o terceiro momento já é justamente assim esse cuidado, né, qual é o impacto na minha força de trabalho e como eventualmente a gente consegue organizar este momento de retomada. Eu acho que a gente fez aqui uma pesquisa, a gente tem feito pesquisas aí para medir os pulsos dos nossos clientes desde o momento do início dessa situação. A gente teve ali numa primeira resposta das pesquisas que as empresas tinham uma expectativa de passar por isso num período aí de 3 meses. A gente vê que não necessariamente vai acontecer, né? A gente estava falando há pouco aqui, né? Já completamos aí 60 dias, né? De uma situação bastante diferente. E a gente tem que, no primeiro momento, quando falamos de retomada, a gente sempre se preocupar com as ordens, né, dos órgãos, aí, o que cada estado tem organizado para essa questão de retomada, e aí um olhar de como que a gente organiza isso, respeitando o segmento de cada cliente. A gente teve a oportunidade de já assessorar alguns clientes em algumas localidades. Então, sempre esse cuidado do físico com o cliente, né? A gente, por exemplo, tem segmento de varejo, que uma retomada, que significa muitas vezes você está atendendo ao público ali fisicamente, ou numa retomada de outros segmentos, que é muito dentro do bastidor de cada empresa, né? Então, como que eu organizo as ondas de volta, né? A gente já tem aqui, talvez uma certeza de que não vai dar para voltar todo mundo no mesmo momento, né, na mesma hora. Então, como que a gente distribui e organiza os nossos colaboradores, aí dando espaço para aqueles que têm que voltar de uma forma mais prioritária, por N motivos, e como que a gente organiza, então, a empresa, mantém um distanciamento, mesmo que no retorno, todos os cuidados intensivos, né, em relação à questão de higiene, e como que a gente prioriza, de fato, as retomadas. Então, acho que um pouquinho na questão de retomada, acho que a gente tem diversas ações, a gente poderia dar diversos exemplos aqui, mas é justamente garantir aí, acho que o primeiro passo é a garantia dos colaboradores, né, de todas as empresas e seus familiares, né, essa questão de deslocamento e de vinda no momento oportuno da nossa retomada. Legal. E, André, deixa eu, então, te provocar, se você quiser fazer algum comentário também, fica bem à vontade, mas eu queria levar também a discussão para um outro ponto, que é o seguinte: bom, as consultorias, as corretoras, elas estão ali entre as operadoras e as empresas, né, tentando buscar a melhor solução para cada um e tudo mais. Hoje em dia, a gente vê uma participação dos valores da remuneração vinculado à operadora, aos poucos caindo e aumentando, de fato, os projetos onde a remuneração vem por FII, né, por consultoria, de fato, e tudo mais. Dentro desse novo ambiente, né, e o que eu venho acompanhando, né, ontem, um webinar da Senaseg, o João Alceu, presidente da FinaSaúde, comentou que o medo da inadimplência hoje das operadoras tem feito eles tomarem algumas medidas bem, digamos, restritivas, ou estão tomando bastante cuidado com o caixa deles, que está para acontecer aí nos próximos, talvez 30 ou 60 dias, por conta, lógico, da condição de mercado, né, dos pagadores do plano. Como é que você está vendo esse ambiente? Como é que a Alper está sentindo esse impacto de alguma maneira? Se você já está sendo abordado para essas questões um pouco mais estratégica de financiamento, tanto do teu negócio quanto dos teus clientes da operadora. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rafa. Bom dia, Mara. É o seguinte, eu acho que o que nós estamos vivendo hoje, né, é uma crise sem precedentes, né? Sem precedentes não só no nosso país, como no mundo todo. Mas, especificamente no nosso país, né, a crise é uma crise, não vai ser uma crise curta, vai ser uma crise longa, né?
E hoje, o assunto de assistência médica, ele é um assunto que mexe muito com a pessoa, né? Mexe muito com o funcionário, mexe muito com a empresa, mexe muito com... Por esse lado da inadimplência, né? Eu acho que é o seguinte, as operadoras precisam receber para poder, poder prestar o serviço, né? Mas também o cliente, né? E no por outro lado, ele também tem umas dificuldades. Eu acho que aí é uma relação para entender cada tipo de setor, né? Porque também você tem uns que aproveitam também, tá certo? Você tem cada setor, cada empresa, e aí você tem que trabalhar isso muito próximo à operadora, entendeu? Agora acho que talvez é o momento mais da parceria, né? Eu falo que agora é o momento mais importante de a gente estar perto do nosso cliente, tá certo? A própria operadora, é uma operação 6 mãos, entendeu? Porque o cliente de vários anos da operadora, ou que seja de um ou outro ano, tá certo? A gente tem que defendê-los pela operadora e vice-versa, para mostrar que o cliente é um cliente que está com boas intenções, quer resolver isso, tá certo? Não quer deixar de ter assistência, tá certo? Tem que ter, tá certo? Agora, as operadoras também têm que receber, né? Eu não sei se, tudo bem, alongar mais o processo do pagamento ou não, mas as companhias precisam receber isso, tá certo? De uma forma ou outra precisam receber. Agora, também é claro que a saúde vai mudar, né? Eu acho que esse período todo que nós estamos vivendo, a saúde, de uma forma, vai ter que mudar, né? Principalmente por causa das tecnologias que vieram, né? Acho que tudo vai mudar, né? O mundo vai mudar e a forma de pensar, mas especialmente na parte da assistência médica, as coisas vão mudar, né? Então, se você também pensar, né, que as sinistralidades, no curto espaço de tempo, elas também vão ter, vou chamar, redução, tá certo? O Covid é um sinistro barato, né? Os demais procedimentos seletivos, eles estão se jogando para frente, tá certo? Então, também, na verdade, nós precisamos pensar para o cliente, como operadora, o que isso realmente pode ajudar, né? Porque, na verdade, não é que o sinistro vai continuar, ele vai continuar, mas ele, na verdade, está dando uma trégua, tá certo? Então, eu acho que muitos eletivos, como eu falei, deixaram de ser feitos, eles estão jogando isso para frente, uma hora vai ter que fazer, uma hora vai ter que fazer, então nós vamos ter que pensar para frente, mas nesse momento, então, na verdade, o sinistro está decaindo, ou seja, está gastando-se menos, né? Por parte das operadoras. E eu acho que na parte disso também tem tudo a ver com o quê? Com o pagamento. Porque se uma empresa está com um serviço mais baixo, tá certo? Ela pode, a operadora, na verdade, ela vai entender isso um pouco melhor e vai dar um alongamento. Eu tenho visto bastante alongamento, né, de operadoras, seguradoras, que seja, entendeu? Mas entendendo setor a setor, cliente a cliente, eu estou entendendo bastante nisso, né? Agora, é um momento que vai trabalhar. Agora, o que também tem sido feito, né? Eu acho que todas essas tecnologias, essas coisas que a própria ANS, o assunto da telemedicina, que aprovou para o Covid, e com certeza vai se regulamentar nos demais procedimentos, nos próximos meses, né? Porque o mercado precisa se ajustar, né? Isso também vai ajudar bastante as empresas, tá certo? Com sinistralidade e tudo mais, e o entendimento das seguradoras. Né? Então, eu acho que a tecnologia veio, o usuário está aprendendo muito mais para isso, vai acabar ajudando bastante as empresas. Né? E o usuário final, né? O mais importante nesse momento, né, é o usuário final. Né? O usuário final que os familiares, com essa loucura toda que nós estamos vendo, tá certo? Então, eu acho que é isso, né? Agora, entrou a psicologia também hoje, que está se falando, porque as pessoas estão ficando, né? Quem fica em casa está ficando, né? Você tem lá o webinar, você tem reunião todo dia, aí tem filho para cuidar, o outro não sei o quê, o negócio começa a ter que tomar um cuidado enorme aqui, né? Exatamente. Para não errar, né? Para não errar e tentar ficar centrado no objetivo, e que é o objetivo nosso, é a quarentena, é a saúde das nossas famílias e tudo mais. Entendeu? Eu acho que é isso.
Não, legal. Eu queria pegar o teu ponto de que acho que a assistência à saúde vai mudar. Eu realmente acredito nisso também. E eu não acredito que a gente esteja falando só de implantação de telemedicina e outros recursos de cunho tecnológico. Eu acho que vai mudar radicalmente no sentido de que hoje as pessoas estão com medo de ir para o hospital por conta do Covid e elas vão começar, acho que, na minha opinião, ter um pouco mais de consciência sobre qual é o melhor momento para procurar, de fato, um hospital, que atualmente tem sido a porta de entrada no sistema. E aí a gente talvez migre para um modelo das pessoas, né, como você estava comentando, as pessoas, de fato, fiquem mais protagonistas da sua saúde, né, cuidem um pouco mais nesse sentido. E talvez aí venha o grande ponto que a ZAP vem defendendo há muitos anos, que é um modelo de assistência um pouco mais inteligente, a partir de uma atenção primária, secundária, e sim ter o hospital como um instrumento terciário, quando precisar, mas não a entrada hospitalocêntrica, né, do sistema, que isso gera um curso realmente fora do padrão. E aí, dentro desse contexto, eu queria perguntar para a Rafaela, até pela formação atuária dela, e ela tem uma experiência grande em relação a essa questão mais técnica do impacto, né, dos modelos assistenciais aí no sinistro, nas despesas assistenciais. Como é que ela vê isso e se realmente tem essa percepção? Se vocês eventualmente já têm uma carteira sendo administrada dessa forma, para a gente abrir essa conversa do que está por vir aí dentro do gancho que o André abriu para a gente. Eu dividiria essa conversa em dois momentos, né? Acho que pegando um pouco do gancho que vocês já comentaram, essa questão do cuidado com o usuário final e como que a gente organiza o nosso novo normal, né? Porque eu acho que o foco de prioridade é exatamente, né, nessa terceira onda que a gente está vivendo, como que a gente organiza o novo normal, como a gente faz algumas reflexões de coisas que vieram para ficar, né? Eu acho que essa questão do usuário final, no cuidado do acesso ao sistema de saúde, certamente a gente vai ter um enorme aprendizado com isso, né? Acho que a gente ainda não falava já se falava de telemedicina, mas a gente estava muito mais focado na questão da teleorientação. Então, assim, já tinha um planejamento muito forte, muito intenso nesta orientação através de ferramentas, né? No sentido de que a gente acesse de forma adequada ao nosso sistema de saúde. E acho que, como você colocou, Ricardo, acho que a questão do se afastar do hospital, e aqui não diminuindo a importância desse ator dentro do nosso sistema de saúde, né? Acho que os prestadores estão aqui com uma importância gigantesca, e todos os profissionais, né, dando um exemplo, né, para a gente neste momento, mas acho que a gente vem com uma questão de olhar do paciente como um todo, das todas as ferramentas que iniciou-se com uma teleorientação, a questão da telepsicologia agora vem para ficar também, né, nesse momento aí que a gente está vivendo, mas justamente a gente organizar como que o usuário acessa a questão do sistema de saúde. Então, acho que a gente vai ter uma maior conscientização, sim, isso vai impactar diretamente na questão dos resultados dos nossos planos de saúde, e é uma mudança muito positiva para todo mundo, porque é um ganha-ganha, as empresas ganham, o usuário final ganha, e a gente consegue providenciar um melhor benefício para todos. Agora, eu acho que tem pontos importantes e relevantes que a gente ainda tem a incerteza das informações, né? Acho que a grande busca nossa como consultoria e como profissionais aqui para a gente apoiar a decisão das empresas é a qualidade da informação e a qualidade da orientação. A gente sabe que dentro do sistema de saúde a gente tem um gap de tempo para que a gente possa realmente começar a medir, né? A gente pode colocar as melhores premissas, mas desde o momento que a gente começou o início, né, da utilização realmente da COVID, a gente vai começar a ter os dados acontecendo agora, de fato, né, naquilo que a gente recebe, do que foi realizado. A gente sabe que a parte do pequeno risco, né, que é o atendimento das consultas, quer seja em pronto-socorro reletivo, os procedimentos ambulatoriais, a gente teve uma redução quase que tendendo a zero desse tipo de utilização e toda e qualquer utilização eletiva. Então, acho que a grande busca agora é a gente quantificar o quanto que uma internação não cirúrgica, né, uma internação clínica de COVID, vai custar a mais que uma internação clínica normal. Acho que esse talvez seja o nosso primeiro impacto de medição,
para a gente poder começar a organizar, então, a curva, né, de como que vai se comportar o sinistro dentro deste período de avaliação. A gente já tem alguns estudos, né, nos Estados Unidos que mostram aí um percentual relevante, né, da internação clínica de Covid frente à internação clínica que nós tínhamos antecedente à pandemia. E além do olhar, né, do custo propriamente dito, acho que a gente também tem que começar a trazer, acho que soluções e conversas para que as empresas possam tomar decisão no sentido de, falando um pouco ainda da retomada, né, como que a gente ajuda os nossos clientes em tempo real, através de uma visão epidemiológica, a gente realmente apoiar nessa questão, né, da retomada, e aí com a visão por estado, né, principalmente, a gente tem a questão, às vezes, do detalhe do município, a gente tem realidades completamente diferentes, de acesso ao leito, aos leitos, onde que a gente já tem ali a questão de o uso, né, do sistema de saúde já quase que na sua capacidade plena. Então, tem tantas variáveis que aqui a gente tem que buscar e a gente ajudar também nessa visão epidemiológica para que a gente possa apoiar nesse plano de retomada, e aí a gente realmente conseguir fazer as devidas medições. E por outro lado, aqui a gente está olhando muito na questão do custo, né, propriamente do sinistro, mas tem diversas ações e conversas que a gente está tendo com diversas empresas na questão dos seus redesenhos, né? Acho que redesenho dos seus benefícios, claro que o benefício saúde, pela sua representatividade de custo, ele sempre vai estar ali no topo da lista. Então, como que a gente redesenha no sentido de ter uma possível redução de custo? Então, automaticamente, quando a gente fala de redução de custo, a gente eventualmente vai falar em downgrades expressivos e relevantes, muitas vezes para que a empresa possa continuar oferecendo o seu plano de saúde. Acho que tem benefícios que, nesse momento, pode ser que não sejam prioritários, como eventualmente uma troca de um vale-refeição para uma vale-alimentação, para que a gente possa apoiar os colaboradores. O que a gente pode construir com vale-transporte? Como que a gente pode, eventualmente, pensar no nosso plano de previdência, no sentido de suspender temporariamente as contribuições, usar um fundo coletivo para ajudar as empresas a pagar as suas faturas. Então, acho que tem diversas ações que a gente precisa conversar, e não isoladamente a questão de benefícios, né? Eu acho que a gente tem essa oportunidade de estar olhando as empresas no seu olhar de benefícios, mas na linha de seguros como um todo. Então, como que a gente, inclusive, faz a conexão de diversas áreas da empresa nesse momento e a gente leva para os nossos clientes essa preocupação, como que a gente organiza a sua linha de seguros como um todo, para que a gente possa organizar, então, de fato, um equilíbrio imediato nessa questão de fluxo financeiro, né? Que acho que é a grande preocupação. A gente tem diversas empresas já levantando a mão. Na nossa segunda pesquisa, na primeira pesquisa a gente não tinha escutado nada na questão de redução de remuneração, mexer na remuneração dos colaboradores, já não é mais a realidade. A gente já tem um percentual de empresas que levantam a mão e constrói aí uma mudança, né, de remuneração dos seus colaboradores, quer seja com suspensão de trabalho ou quer seja com redução de salários. Então, a gente tem realmente um momento bastante singular, um período que está sendo um pouco mais esticado daquilo que a gente tinha inicialmente, né, em qualquer planejamento de crise. Todas as empresas falaram que, apesar de terem ali algum preparo, né, de plano em momentos de crise, nunca numa crise de saúde como essa. Então, todas colocam que vão ter que revisitar os seus planos. A gente está colocando os planos em práticas no momento que as coisas estão acontecendo. Então, acho que esse cuidado do olhar como um todo, desde o cuidado com o paciente, né, como um todo, de como que ele acessa o sistema de saúde, como que a gente cuida dele no caminhar, né, dentro do sistema. Na visão RH também, a gente ajuda nessa questão do olhar de benefícios como um todo, inclusive na sua linha de seguros. Acho que essa conexão e essa troca de experiência de diversos especialistas, acho que é o que vai fazer a gente tomar as melhores decisões e ter a certeza das informações que a gente está trazendo para poder apoiar as decisões que precisam ser tomadas. Ricardo, você queria complementar uma coisa bacana que a Rafa falou, né?
eu vou falar para você o que eu penso um pouquinho sobre esse assunto. Primeira coisa, a gente, na verdade, acho que o Covid ele trouxe algumas coisas, né? Obviamente que é uma crise maluca que nós estamos vivendo, mas ele trouxe uma forma de repensar um pouquinho na saúde, né? A gente, especificamente, a gente está investindo muito em telemedicina primária, né? Que eu acho que a telemedicina primária, certo? Ou seja, a primária, ela pode ajudar bastante nas direções de plano médico, né? Então, o que a gente entende, você vai entender por onde que eu quero chegar, né? A gente, se a gente vê lá quanto custa hoje o sinistro em pequeno risco, consulta, exames, pronto-socorro, é uma coisa impressionante, né? Ou seja, se gasta quase 30%, 40% do que se gasta no sinistro em medicina primária, né? A gente, o que acontece? Pensando nessa linha de raciocínio, e eu penso muito nisso, porque é uma coisa que incomoda o desperdício, a utilização, que tinha isso antes do Covid e tudo mais. A gente lançou e a gente está trabalhando muito no assunto da telemedicina, né? Para você ter uma ideia, né? Por que a gente fez isso? Porque eu quero trabalhar muito na primária. A gente lançou esse trabalho de telemedicina no começo do ano, em fevereiro, e aí você tem uns dados importantes. O que a gente lançou? A telemedicina para todos os usuários nossos, todos os nossos clientes, todos os funcionários, todos os dependentes. E aí você tem uns dados muito importantes, né? Por exemplo, nós tivemos em abril quase 30 mil consultas na telemedicina que nós fizemos. Nossa telemedicina ele é para o acesso final. Nosso objetivo era educar o usuário final. Para quê? Porque ele vai ter uma redução de custo sinistro para frente. Então, nós tivemos quase 30 mil chamados no Dr. Alper, que é uma ferramenta que nós implantamos, né? Nós tivemos quase 30 mil consultas. Dessas quase 30 mil consultas, só 4,98 que elas realmente necessitavam de pronto-socorro ou alguma coisa a mais. Ou seja, a gente entendeu muito o quê? Que foi um sinistro evitado, né? O sinistro que é uma internação evitada, um pronto-socorro. Então, a telemedicina é muito mais barata, né? E ele evitou muito de pronto-socorro, de você poder ser infectado, ou de custo também, isso aqui, tá certo? E a gente sabe que o pronto-socorro gera internação. Então, o número foi assim assustador. Pensando nisso, agora que eu vou chegar onde eu quero chegar, você começa a ter uma taxa de sinistralidade cair muito a sinistralidade, entendeu? Então, eu falei, a gente tem que estar muito próximo dos nossos clientes, tem que dar muita solução para os nossos clientes, ver o que realmente vai acontecer, o que está acontecendo para frente, mas também, ou seja, compartilhar muito com a operadora, né? Quando a gente lançou isso, a gente queria, na verdade, compartilhar muito com a operadora esse assunto, porque eu acho importante a gente trazer a solução. E agora a gente está tendo soluções importantes que a gente está conseguindo rever custos da operadora e para o usuário final, tá certo? Ou para uma empresa, para o usuário final, né? Porque tem a contributabilidade. Interessantes, muito em função disso. Então, o que trouxe o Covid para a gente? O Covid adiantou para a gente fazer que as empresas, os usuários têm que aprender a mexer no aplicativo, tem que fazer uma consulta online. A gente quis uma coisa que o acesso fácil à saúde ao usuário, né? Isso para a gente é importantíssimo, era acesso fácil à saúde. Eu, particularmente, morei em Manaus e eu sei que Manaus está sofrendo. Eu sei que é pegar um barco para fazer uma consulta médica num pronto-socorro, tá certo? Isso eu vivenciei e vi muitas empresas nossas acontecendo aqui lá, tá certo? Então a gente lançou isso. E isso está trazendo resultados fantásticos com a baixa sinistralidade. Fazendo baixa sinistralidade no pequeno risco, a gente entende que é o seguinte, que nós vamos ter uma redução e uma negociação com a operadora. Obviamente que o grande risco é uma coisa um pouco mais complexa, um caso oncológico, outros casos que tem muito graves, mas você já consegue ter isso. Então, eu parto mais, né, para o entendimento realmente da utilização, com BI muito preditivo, com a utilização da telemedicina, para chegar a negociar com a operadora, entendeu? Para a gente ter isso aqui. Agora, obviamente, qual é o nosso objetivo disso?
objetivo é que tenha um acesso fácil ao usuário final, que a gente consiga não ter que suspender, uma empresa não ter que suspender seu plano, que a operadora entenda. Eu acho que agora, nesse momento, todo mundo está entendendo seu papel e o que tem que fazer para não perder cliente ou para não ter que trocar de operadora, para não fazer downgrade e tudo mais, tá certo? Então, esse é um momento importantíssimo que nós, como corretores, como consultores, temos que fazer, e que todos nós, imagino, que estejam fazendo, né? André, eu fico super feliz de você dividir com a gente esse número, porque é do mundo real, é mundo do Brasil, né? Quer dizer, a gente está se ressentindo de não ter ainda esses números para poder tomar decisão. Decisão sem número, a gente tem uma história longa aí, a gente fez parte de tomar decisão sem número, acho que agora não dá mais, né? E eu vejo aqui na Aliança, a gente tem também operadoras que são associados, e eu vejo uma intenção de todas elas de tentar, de alguma maneira, também contribuir nesse novo modelo, né? O meu medo, e aí já estou entrando um pouco na pergunta da Aline Ribeiro, que fez uma pergunta para a gente aqui, o meu medo é que a gente perca um momento, tá, de mudar realmente o modelo assistencial, que é uma coisa que eu vou na pergunta, que você está trazendo um número dado do mundo real, que a gente perca a oportunidade de mudar o modelo em detrimento de a gente voltar para a discussão só comercial, né? Só como aconteceu lá, quando foi a crise de 2008, onde todo mundo foi para o downgrade, quem tinha um ticket médio menor, as verticalizadas acabaram se sobressaindo, foram todos para IPO, enfim, e eu acho que nesse momento a gente precisa ser um pouco mais maduro, né? E eu queria entender na tua cabeça, depois da Rafa, esse ponto para mim que ele é muito importante, que pode ser game changer, ou a gente vai voltar para a mesma, downgrade, copay e assim por diante. Eu acho só aproveitando um pouquinho que nós já chegamos a 30 minutos de live, então agora nós temos aí mais 30 minutos, está sendo assim um papo muito gostoso, está todo mundo interagindo, a nossa audiência está muito boa e vamos aí prosseguir para dar tempo de responder todo mundo. Eu acho, Ricardo, obrigado, Mara. Eu acho, Ricardo, que é o seguinte, nós temos que estudar, temos que trazer soluções para o cliente. E é isso que nós fazemos para o cliente e para o usuário final. Entendeu? Não quando eu falo cliente, eu penso muito no usuário final. Tá certo? Eu acho que nós temos que mudar um pouquinho. Eu acho que hoje o saúde no Brasil ele é muito fácil, né? Porque a empresa paga, o usuário contribui um pouquinho, tal, e as pessoas utilizam bastante. Esse modelo que nós fizemos e o modelo que nós temos que fazer, eu acho que o usuário ele tem que começar a entender um pouquinho melhor, tá certo? E essa medida, acho que a melhor coisa é a educação. Então, a medida da medicina primária, você trabalhar com a telemedicina ou outras coisas que possam, isso com certeza vai baratear o custo. Tá certo? Vai baratear, vai dar um acesso melhor, tal. Isso não tem a menor dúvida. Agora, cabe nós, consultores, demonstrar isso para a empresa, demonstrar isso para a operadora. É uma operação 6 mãos. Tá certo? Eu sou muito mais fã, né, para dizer assim, o seguinte, a gente tentar entender qual a parceira que cada cliente tem, qual o momento da empresa, o que pode ser feito, tá certo? Principalmente por cada primária, que vai ter uma redução significativa, tá aí os números contra número no argumentos, tá certo? Nós tivemos de 30 mil, tivemos 4,98 que tiveram só necessidade de pronto-socorro. Olha o que sinistro foi evitar disso, tá certo? Telemedicina um face-to-face com o usuário final. Isso trouxe muita gratificação para nós e é o que eu agora, eu acho importante um redesenho, um compartilhamento entre a operadora e o cliente, entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma coisa disso. Agora, a gente temos que fazer, temos que educar o RH e educar o usuário final. Esse é o nosso objetivo. Transformar ele no protagonista, né? Rafa, e vocês aí, como é que você está vendo esse meu medo aí de a gente continuar só discutindo a parte comercial, o redesenho, enfim, e esquecer uma oportunidade de novo modelo? Você tá no mudo, desculpa, você está no mudo, Rafa. Acho que a gente falou bastante de aprendizado, né, com toda essa situação, acho que em todas as situações, né, dentro das nossas casas, com as nossas empresas, com os nossos clientes. Então, acho que, de fato, como eu tinha comentado com vocês, dentro desse
terceiro momento, que é como a gente caminha para o nosso novo melhor, o que a gente tem observado, né? A gente já vê na prática empresas que talvez estavam começando a falar ou falavam pontualmente na questão do bem-estar, né? A gente está falando aí muito da questão do well-being, do bem-estar com os colaboradores. Na nossa última pesquisa, a gente tinha que 28% apenas das empresas faziam de uma forma contínua alguma questão de gestão de saúde, né, com os seus colaboradores. Certamente, dentro das nossas reflexões daquilo que é decisão de curtíssimo prazo e daquilo que veio para ficar, acho que isso é uma questão que veio para ficar, né? Acho que a gente está aprendendo o quanto que a gente cuidar de forma preventiva e de forma antecipada, a gente certamente se coloca de uma forma mais segura para poder encarar esse tipo de movimento. Então, assim, algumas ações, né, a gente já, sem ser repetitiva aqui, mas a gente falou bastante dessa questão da telemedicina, acho que tem a questão de sessões, né, de mindfulness para a gente poder ajudar, falando muito da saúde física, mental e saúde financeira. Então, acho que essas ações que foram colocadas em prática de uma forma muito imediata, né, eu acho que a questão da velocidade como que nós respondemos para poder implementar esse tipo de ação e de ferramenta está fazendo a diferença e vai continuar fazendo, né? Acho que de todos os atores do sistema, né? E acho que essa conexão entre prestadores de saúde, as consultorias, os empregadores, né? Os clientes, né? Que pagam a fatura dos planos de saúde, todo mundo conectado, a gente vai conseguir chegar aonde a gente precisa. Então, assim, acredito que esse olhar atento e proativo do cuidado com a saúde dos nossos colaboradores aqui de novo, é uma coisa que acho que não tem volta. Certamente, na hora que a gente medir e fizer a nova pesquisa, a gente vai ver esse 28% que já vem crescendo, né? A gente tinha a medição anterior a 22%, estamos em 28%. Então, assim, a gente vai chegar num patamar muito mais satisfatório da gente realmente estar olhando para isso, porque na hora que a gente garante esse bem-estar e este cuidado e este acolhimento, eu acho que todo o resto vai ser consequência. E a conscientização, ela veio de forma imediata, né? Então, eu acredito também que como usuário final, acho que essa conscientização de como usar e como se preocupar, né, se manter em movimento, escutar de fato, né, especialistas, como que eu acesso? Acho que a gente tem falado bastante dessa questão de soluções, né, inovação de produtos relacionados à própria necessidade de Covid, mas também soluções analíticas e digitais que nós aceleramos, né? As empresas, a gente tem 33% das empresas que já levantaram a mão e que mudaram as suas prioridades e que estão acelerando um canal de cuidado na saúde através de aplicativos, através da própria telemedicina. Então, acho que isso tudo não são soluções que vieram no curtíssimo prazo, né? Elas foram implementadas no curtíssimo prazo, acho que o André colocou um pouquinho disso. A gente, em 15 dias, conseguiu implementar 300 mil vidas com acesso à telemedicina, somando e contribuindo a tudo que as operadoras de saúde também estão fazendo para apoiar esse momento. Tem empresas que conseguiram essa implementação em 6 horas, então acho que essa velocidade de reação no momento como esse é o que realmente traz a diferença. Então acho que a nossa missão é justamente essa, né, da gente ter a velocidade dentro das nossas próprias operações, então dar o conforto e acolhimento aos nossos colaboradores para que eles possam estar com a mente livre para poder cuidar dos nossos clientes, pensando em soluções e trazendo isso de uma forma muito veloz para os nossos clientes e a gente dando informações bastante precisas e seguras para que os nossos clientes possam tomar as decisões, né? Então, eu acho que eu faria esta reflexão, né? O como que a gente consegue manter tudo isso de bom que está sendo implementado quase que no susto, mas que são conversas que já estavam acontecendo. Então, acho que a gente tem a certeza que todo o planejamento criado nos colocou de uma forma muito mais preparada para encarar este momento, porque a questão de ter um BI interativo e a gente parar de falar quem são os 20 maiores usuários do plano agora, mas a gente pensar quem são os próximos 20, né? Acho que a gente parar um pouquinho de olhar para o retrovisor, a gente que gosta de dados, né, Ricardo, você também é suspeito, acho que todos nós aqui que trabalhamos com saúde, a gente nunca vai deixar de olhar para trás, mas o quanto que a gente começa a pensar para frente.
Então, como que eu cuido do usuário sem pensar no gerenciamento de crônicos de forma isolada? Como que eu falo da gestão da alta complexidade como um todo? Porque não adianta eu ter olhar para o indivíduo que ele é um crônico, mas eu não saber que ele também é um high user, ele também está como um high cost do plano de saúde neste momento. Ou se no momento que eu estou fazendo a gestão de internação de um cliente, eu saber que essa pessoa que deu entrada numa internação, ele também é um crônico. Como que eu priorizo essa minha lista de abordagem no cuidado? Então, acho que esses planejamentos, então, quando a gente fala de inovação, eu acho que não tem nenhuma inovação da NASA, né? Acho que a gente gosta muito de falar da inovação a mais simples possível. Eu acho que é isso que, de fato, está trazendo a diferença para a gente poder encarar esse momento e manter tudo aquilo que está sendo praticado. Acho que a inovação simples, a velocidade de reação que vai nos permitir criar essa mudança que a gente já vinha discutindo há tanto tempo, e que talvez aí fica nessa questão de fazer de uma forma muito imediata, mas a gente fazer aí já de uma forma sustentada. Acho que essa talvez seja a principal reflexão. Não tem bala de prata, né? Não tem uma solução única, realmente, né? Bom, eu vou... Realmente, a questão de dados, ela é música para os meus ouvidos, e aí eu vou entrar num ponto que até o Rui Santos colocou numa das perguntas aqui, que até adiantou um ponto que eu ia trazer agora. 80% do dinheiro que o RH coloca no plano, ele vai para a despesa essencial, tá? A grosso modo, 70%, 80%. E aí eu queria tocar um ponto, o assunto com vocês nesse ponto, porque é o seguinte, eu acho que a corretora, a consultoria, ela pode, de alguma maneira, ajudar muito a drivar um pouco das questões relacionadas ao incentivo financeiro de como a coisa acontece lá na ponta, né? Eu estou falando realmente de mudar o modelo de forma de pagamento para pagamento por performance, cotamentos um pouco mais inteligentes, bundles, né, onde você tem o procedimento mais toda a reabilitação. Enfim, tem um universo aí de assuntos, né? E aí eu queria entender um pouquinho, estou descolando um pouco do RH agora e entrando um pouco mais na frente da operadora, porque eu acho que, eventualmente, pelo tamanho, né, que vocês têm hoje, por exemplo, vocês podem ajudar a drivar essa discussão lá na ponta, a despeito de não serem vocês os tomadores diretos dos hospitais, das clínicas, é natural. Mas como é que vocês estão tentando se posicionar nisso? Porque a essa altura, eu vou te falar, André, qualquer ajuda é bem-vinda. E acho que o tamanho de vocês hoje, acho que obriga um pouco a responsabilidade de tentar ajudar um pouco também a operadora a lidar com esse assunto, levando a demanda do RH, enfim, toda essa questão. Então, como é que vocês têm trabalhado isso, ou não? Isso é um assunto da operadora e a gente fica um pouco mais aqui. Como é que você vê isso? Eu acho que é o seguinte, eu acho que todo mundo está fazendo a sua parte. Acho que a operadora, ela também, ela não quer só pagar o sinistro, né? Tirando desde verticalizadas, desde das operadoras, das seguradoras, ela não quer só pagar o sinistro, né? Eu acho que elas estão se modernizando. Eu vejo operadoras, né, seguradoras, trabalhando muito forte nessa questão, né? Mas eu acho que é o seguinte, que nós, os consultores, podem ajudar muito, né, nesse processo todo. Então, para mim, a operação, como eu falo muito, a operação 6 mãos, né, eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito forte na parte de primário, como eu falei. Na parte de grande risco, que eu acho que é o grande X, nós estamos falando, eu acho que com o BI, como a Rafa falou umas coisas muito importantes aqui, entendeu? Do preditivo e tal. Eu acho que com tudo isso, e com essas informações que a gente capta no nosso BI de informações, o que se paga naquele grupo de hospitais, qual que é a efetividade daquele outro grupo de hospitais, são informações que nós temos, nós corretores temos aqui. Então, acho que cabe a gente ajudar muito a operadora nisso, tá certo? Não só na hora do reajuste, ou no dia a dia mesmo, entendeu? Os seus comitês de saúde, mostrar algumas coisas que vai ajudar muito a operadora e que, por consequência, vai usar o cliente, entendeu? Então,
todo esse BI hoje, a gente também está investindo muito nesse BI preditivo, né? A gente fez um investimento muito forte nessa parte de tecnologia, né? Nesses últimos 12 meses aqui, e a gente tem entendido muito claramente que essas informações de preditivo, essas informações de curso, esse modelo de pagamento que algumas operadoras fazem para alguns determinados tipos de hospitais ou de rede credenciada, ainda precisa de algum ajuste, certo? Então, eu acho que tem bastante coisa para ser feito ainda. Que as operadoras, elas também estão lá segurando o máximo possível, não segurando sinistro, não, segurando, revendo o processo para melhoria, até por causa de custos, né? De custos, e ver o que pode ser feito. Ou seja, melhor, né? Você tem uma efetividade melhor no tratamento, né? Ou então, eu vou pagar lá o hospital, a clínica, com uma efetividade melhor no tratamento, né? Do retorno. Enfim, eu acho que está sendo feito. Acho que todo mundo está sendo feito no papel. Eu acho que o papel nosso como consultor é olhar, ficar muito próximo à operadora, entender muito esses números da operadora. Acho que o nosso papel é ficar muito próximo do cliente, do usuário, e eu acho que nós podemos contribuir muito com a primária. Nós, como consultor, podemos muito contribuir com a primária, com a educação do usuário final, enfim, tudo que eu já comentei aqui, que isso vai ter a solução. Agora, é claro que os modelos de pagamentos de seguradoras ainda precisa ser melhorado, mas vai melhorar com a eficiência, com o resultado, né? O resultado do tratamento, né? Porque acho que tem que ser feito e está sendo feito nisso. Eu acredito e eu tenho participado de uns cases importantes que nem só em operadoras, com um hospital com operadora que está dando um resultado interessante sobre isso. Rafa, eu vou te passar a palavra já. Só quero aqui saudar Paulo Vaz, Walter Heim, Edson Souza. O pessoal está fazendo uma série de perguntas. Eu vou tentar agrupar um pouquinho as perguntas e te passar a bola. Um ponto que eu queria que você tratasse de alguma maneira, você pode pegar o gancho ali do assunto quando ela estava tratando, fica bem à vontade. A questão é a seguinte: vai haver o custo vai ficar premido, vai haver uma busca por redução de custo. A gente já conversou sobre a questão de a gente fazer um redesenho de produto. Você acredita que dentro desse cenário tem oportunidade para desenhos de produtos inovadores dentro das operadoras, totalmente voltados para a atenção primária à saúde? Tá? Algumas já têm, algumas Unimedes e tal, mas de uma escala um pouco maior. E dois, se você entende que, de alguma forma, o Poder Executivo, no caso a Agência Nacional de Saúde, pode interferir flexibilizando, porque, no limite, vamos combinar aqui, né? Estamos falando de 25 milhões de desempregados já, a projeção até um pouco maior. São 25 milhões de pessoas no SUS. Não temos orçamento para isso. Como é que a gente equaliza essa equação? Né? Uma pergunta um pouco menos mundana, mas como é que a gente equaliza isso para os próximos meses aí que se avizinham? Acho que para contribuir um pouquinho, né, com a sua pergunta, e primeiro, obrigada aí por essa participação, aí uma honra, né, ter essa contribuição aí de todos os profissionais do nosso mercado. Acho que aqui é uma troca, né, e um aprendizado. Eu acho que eu resumiria, se a gente pudesse resumir em uma palavra, eu acho que eu falaria da maturidade, né? Acho que a gente tem falado bastante dessa maturidade, de novo, de todos os atores, né, que influenciam esse sistema. A gente tomou aí depois de bastante estudo, de muitas conversas aí com RHs, e criamos aí a nossa campanha Aon pela Vida, acho que muito com essa missão e quase que obrigação de influenciar o sistema de saúde como um todo, independente de cliente ou não, acho que independente de empresa ou não, acho que o usuário final. Eu acho que a conversa madura e todo mundo sentando na mesa, né? Acho que a gente tem tido excelentes experiências quando a gente... primeiro, acho que a trabalhar de uma forma antecipada, acho que é um fato, né? Acho que a atenção primária remota, que já estava no planejamento, e a gente entra na crise de uma forma muito mais pronta para poder encarar tudo isso. A questão da comunicação contínua, eu acho que é falar e falar de novo. Acho que a gente tem essa missão como especialistas, né, desta área.
E as conversas maduras, né? E você se antecipar antes de virar sinistro e conversar, né, com prestadora, acho que conversar com os hospitais, conversar com, trazer a operadora e com os RHs, que cada vez mais estão pensando energia para poder falar dessa questão antecipada, e a gente não está ali discutindo só renovação. Acho que é o caminhar conjunto. A gente não vai conseguir falar, talvez, de uma mudança deixar de falar da mudança de coparticipação, deixar de falar de um redesenho agora, porque a gente tem uma necessidade de curtíssimo prazo de redução de custo, mas acho que a nossa grande missão agora é não perder todo este olhar, e acho que por isso que um time especialista e a gente se organizar, acho que voltando um pouco para a operação, né, de como as empresas se organizam, se a operação, e a gente falar de squad, de saúde, como a gente se organiza em células para poder olhar o problema do nosso cliente. Então, quando eu tenho um cientista de dados trabalhando ao lado do médico, ao lado da enfermeira, de uma fisioterapeuta, né, assistente social, quando a gente fala de bem-estar, de um atuário, a gente tem assim, da pessoa que é especialista em atender o cliente, quando a gente conecta e a gente não perde essa visibilidade, quer seja de pessoas que são exclusivamente dedicadas àquele cliente ou a uma carteira de clientes, eu não perco o histórico, então eu não perco o conhecimento e a necessidade de velocidade e de cada um, né, de cada uma das apólices, de cada um do cliente, e eu crio uma conexão e uma troca. Então, assim, falando de atores de dentro de casa, e essa troca também tem que ser do lado do prestador de saúde e da operadora. A gente tem experiências super positivas quando a gente coloca nossos médicos, nossos enfermeiros, conversando com os médicos dos prestadores, dos hospitais, trazendo os especialistas das operadoras de saúde para a mesa, a gente traz resultados extremamente relevantes, significativos, e muitas vezes antes da conta virar sinistro. Então, a gente para de ficar naquela angústia de tentar resolver aquilo que já aconteceu e a gente passa a ter um olhar para aquilo que não aconteceu ainda, e como que a gente, e mesmo que tenha que acontecer, porque a gente sabe que atendimento e tratamento de saúde, eles são inevitáveis, mas como que eu levo e transporto o usuário dentro do sistema da melhor forma possível, com o acolhimento e com a melhor orientação. Então, ótimo. Acho que eu resumiria um pouco nesse sentido. O Rafa, a Mara me cutucou aqui que a gente está indo por considerações finais. Isso. Então eu vou abrir aqui para as considerações finais do André, pegando, lógico que eu vou direcionar suas considerações, mas não sou eu, é a nossa audiência. A Vera Bejato está aqui participando também, junto com o Ricardo Damaso. E, assim, 2 pontos, André. Te preocupa a questão da maneira como o mercado está caminhando de uma maneira mais uberizada ou mais pulverizada na comercialização dos planos empresariais, né? A pergunta é sobre a uberização da comercialização. E o outro ponto que eu já queria que você emendasse os dois aí, em talvez 2 minutos e meio, no máximo 3, como é que você está pensando, né? Eu acho que você ainda não tem a medida do ROI, de todo esse trabalho que você tem feito, não deu tempo ainda, né? A pergunta é sobre isso, mas como é que você está pensando em levar isso para os teus clientes, sejam operadoras, sejam tomadores? Eu não sei quem vai te pagar por isso ainda, não vou perguntar isso, mas como é que você está pensando em medir resultado? Bom, vamos lá, eu vou começar de trás para diante, tá? Na verdade é o seguinte, a gente como a gente começou esse assunto em fevereiro, a gente já tem o ROI. A gente fez um webinar há 2 semanas atrás com alguns clientes nossos, e a gente já consegue ver, como eu falei, de tudo que a gente fez de consulta, da teleconsulta, né, presencial, face-to-face, a gente já sabe exatamente o quanto que a gente deixou de ter esse início evitado. Então, a gente já sabe coisa aqui, e os clientes já estão percebendo isso aqui, né? Obviamente, nós estamos falando de 2 meses, né? E, obviamente, que isso, como todos sabem aqui, o sinistro vai demorar um pouquinho para cair isso aqui, mas nós já estamos tendo participação aqui, tá certo? Então, a gente vê isso, a gente demonstra isso para os nossos clientes, né? Mensalmente a gente demonstra, semanalmente a gente mostra isso, como está sendo o acesso da telemedicina, tá certo? Que é o Dr. Alper que está lá trabalhando, tá certo? Então a gente já consegue ter resultados, isso aqui consegue visualizar. Obviamente que isso aqui vai na negociação com a operadora. É por isso que eu falei no começo aqui, o seguinte, eu já estou tendo, a minha obrigação é mostrar para o meu cliente e para o cliente e para a operadora o que está dando resultado, mostrando, contra números, não argumentos. Tá certo? Então,
Então, a gente está lá, muito próximo, até por quê? Porque se o cliente está com dificuldade de pagamento, precisa alongar e tal, ele precisa entender que a empresa, tanto nós como consultores, como a empresa, está fazendo um trabalho para ajudar. Não é só, tem o plano médico, acabou. Não, é isso aqui. Entendeu? Então, essa é a resposta. Segundo, correndo por causa do tempo. Segundo, eu acho que esse modelo novo, que as verticalizadas, as operadoras, tudo é bem-vindo. Né? Só tudo que está vindo é bem-vindo. Até com a telemedicina também é bem-vinda, desde que praticada corretamente, face-to-face, nada de telemonitoramento, teleatendimento, não. Olhar médico a médico, isso eu acho importantíssimo. Você está fazendo uma consulta aqui. Enfim, então eu acho que tudo a mudança, ou seja, o crescimento da saúde, das operadoras verticalizadas, eu acho que é importante. Acho que vai trazer um modelo novo, tá certo? Está trazendo um modelo novo, está aí, os contranúmeros aí também não estão trazendo. Eu acho que é bom. Agora, o que a gente precisa fazer, como a Rafa colocou, é um desenho correto para a empresa, para o funcionário, tá certo? E mais ainda, ajudar a empresa a educar. Tem outras ferramentas hoje para a parte de tecnologia que ajuda a educar o usuário final. A gente tem que educar o usuário final. Tá? Não ficar usando a própria telemedicina, que acho que a grande dificuldade das operadoras, né, de colocar a telemedicina. Como que você vai colocar a telemedicina hoje? Vou colocar o cara ficar aplicando lá, ficar fazendo consultas desnecessárias. Tem que arrumar isso, tem que alinhar isso aqui, tá certo? Para a pessoa saber usar bem, mas é nada mais que educação. E eu acho que aí, com essas ferramentas tecnológicas que está tendo aí, a gente tem que educar o usuário final, mas muito em parceria com quem? Com a empresa e a operadora. Eu acho que é isso aqui. A operadora ela precisa acreditar que nós estamos fazendo isso aqui, entendeu? Acreditar que realmente nós estamos fazendo o que a empresa está fazendo. E a hora que ela acreditar, as coisas resolvem. Rafa, com você. Bom, acho que para contribuir para o fechamento aqui, eu colocaria, para finalizar, que quando a gente consegue ter acesso, né, aos dados detalhados e fazer a troca rica com o RH, com a área de gestão de saúde das empresas, a gente consegue quantificar, sim, né, o quanto que é possível dentro do planejamento e ações que a empresa entende que a gente tem luz verde para seguir. Então, falando um pouquinho de números na questão de cases de sucesso, tem resultados super expressivos, a gente está falando resultados acima de 10%, na sua grande maioria, quando a gente consegue fazer o planejamento do todo. Então, a gente fala hoje de um custo evitado ou de uma redução na linha de 10%, ele é bastante relevante numa conta que representa a maior despesa, né, do RH, muitas vezes perdendo só para a folha de pagamento. Então, acho que eu fecharia assim, que é possível hoje, com o investimento e a velocidade que a gente implementou na questão de tecnologia, a gente quantificar caso a caso. Acho que é muito customizado quando a gente fala de gestão de saúde e de dados de saúde, não tem receita de bolo, a gente tem aprendido muito com isso. Acho que maturidade de todos os atores do sistema, atenção primária remota veio para ficar, telemedicina vem para ficar, com todas as ressalvas que são necessárias, comunicação é indispensável, então fazer todas essas conexões e fazer as soluções ali customizadas, acho que é o caminho para que a gente possa fazer a manutenção de tudo que foi implementado agora e a gente não perder com todos os ganhos que a gente teve nesse momento de pandemia. Então, meu muito obrigado aí todos que participaram, ao convite e super oportunidade, um aprendizado riquíssimo aqui. Obrigada mesmo. Nossa, eu que agradeço, foi um prazer reencontrar vocês aí, depois de tanto tempo. O André eu cruzei outro dia num prédio, agora aqui numa quarentena. Poxa, muito bom, papo alto nível. Para mim foi realmente, eu fiz questão de estar nesse webinar aqui, fazendo mediação, e realmente foi muito gostoso, passou muito rápido. Obrigado. Mara, você aí. Obrigada pela participação de todos, realmente foi uma live muito esclarecedora, enriquecedora. E sigam a ZAP em nossas redes sociais, se inscrevam no canal e continuem acompanhando as nossas próximas lives, sempre às quintas-feiras ao meio-dia. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.